Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura para vocês. E dessa feita estarei apresentando essa obra suntuosa, maravilhosa, grandiosa, extraordinária. Existem vários manuais tops. O manual SBB, manual bíblico SBB, o manual bíblico de Halley, que é excelente, e outros, né? Mas eu gosto mais desse. É uma questão pessoal. Eu gosto mais do Manual Bíblico Ilustrado Vida. Manual Bíblico Ilustrado Vida. Eu não vou aqui falar, isso aqui é melhor, isso aqui é pior. Não. É uma questão pessoal. Eu gosto dele. E esse manual, ele foi editado por dois grandes eruditos, né? E essa é a versão revisada e ampliada, porque já é um manual que já passou, já é antigo, né? E essa aqui é a edição nova, revisada e ampliada. E foi editado por Daniel Reis e Scott Duval. E esse manual contém mais de 500 figuras, fotos e mapas coloridos, uma ferramenta essencial para o seu crescimento na leitura da Bíblia e um guia completo de cada livro da Bíblia. Eu não preciso nem explicar o que é manual, né? Quando você compra uma geladeira, quando você compra um produto, um eletrodoméstico que você não sabe usar, você vai usar o quê? Para você aprender a mexer naquele aparelho que você comprou. Você vai usar o manual. O manual está ali, está todas as diretrizes para você saber usar aquele aparelho. É assim a Bíblia. Então ele vai te dar um guia completo de cada livro da Bíblia, tá? E não só isso, tá? Aqui atrás, tá? Você tem, ó. Deixa eu aproximar para vocês verem. Você tem 1.100 páginas coloridas, que já é muita coisa. Tá? Você tem 500 fotos e figuras coloridas, 80 mapas e tabelas e 100 artigos de renomados estudiosos evangélicos. Tá? Os dois aqui são doutores, tá? Um no Novo Testamento e o outro no Antigo Testamento. Mas são eruditos de envergadura. Eu não consultei, tá? Para saber se ambos estão vivos. Então não posso falar se eles estão vivos, porque eu não consultei, tá bom? Mas quem tem esse manual sabe daquilo que eu estou falando. Elias, quantas páginas esse manual tem? Vamos ver aqui, ó. Tá? Ó, o total mesmo aqui, ó. Você tem... Às vezes fica assim, embaçada mesmo a imagem. Deixa eu voltar aqui. Pronto, voltou. Você tem, ó, 1.147 páginas. 1.147 páginas. Muita coisa, né? Olha só aqui. Que maravilha. E aqui... vou botar para vocês o sumário. Quem sabe posso fazer o segundo vídeo, né? Aqui está o sumário. Olha, as folhas, gente, são brancas, mas tem uma diferença. Quando você compra um material de folhas coloridas, a folha ela é mais resistente, ela é mais grossa. Então a folha é mais grossa, tá? Maravilhoso. Tá? Aqui está o sumário. Você tem um agradecimentos, você tem colaboradores, você tem a apresentação dos principais autores e editores, os principais autores e editores, porque você tem aqui eruditos do Novo Testamento e do Antigo Testamento, porque o organizador, tá? Os editores foram Daniel Reis e Scott Duval, tá? E aqui não vou mostrar para vocês, mas vocês têm aqui na página 15 a apresentação dos principais autores e editores dessa obra. A obra ela é dividida em 3 partes principais.
Tá? A primeira parte vai se trabalhar a história de Deus e sua história. A história grandiosa da Bíblia, como a Bíblia está organizada, e o princípio e o fim. O princípio e o fim. Depois ele vai pegar o Antigo Testamento e vai trabalhar o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros históricos, os livros sapienciais e salmos e os profetas, que abrange tanto os menores como os maiores. Depois vai pegar aqui a história entre o Antigo e o Novo Testamento e o detalhe todo colorido, tá? Trazendo artigos de arqueologia, enfim. Depois a história da Terra Santa entre o Antigo e o Novo Testamento. Aí ele começa agora, a partir da página 471, o Novo Testamento, o contexto do Novo Testamento, o panorama da vida de Cristo, o que é um evangelho e por que há 4 evangelhos. Então, antes de ele trabalhar essas questões, tá? Ele vai te dar um panorama, um pano de fundo do Novo Testamento para você entender. Então, por que há 4 evangelhos, o problema sinótico, e toda introdução ao Novo Testamento vai falar sobre isso. O que é o problema sinótico? Tá? A autoria, tem as datas, não se sabe ao certo, né? As datas dos evangelhos, você tem várias datas, você tem várias opiniões, tá? Enfim, as narrativas, as fontes, esse é o problema sinótico. Aí depois o livro de Atos e as cartas de Paulo, as cartas gerais e a leitura apocalíptica, né? Maravilhoso. Depois, a parte 2, ele vai trabalhar como surgiu a Bíblia, como a Bíblia surgiu. Aí vai trabalhar a inspiração, a produção e a formação do cânon do Antigo Testamento, a redação, reprodução e transmissão do texto do Novo Testamento, o cânon do Novo Testamento, os manuscritos do Mar Morto, a Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, né? Traduções da Bíblia e as versões bíblicas em inglês e português, traduções em português, traduções para o mundo. Então, a segunda parte, ele trata em detalhes sobre a bibliologia. Olha que maravilha! E a terceira e última parte, ele vai trabalhar vários estudos, né? Estudo mais aprofundado da Bíblia. Então, ele vai cavar mais um pouco. Como ler, interpretar e aplicar a Bíblia, que é exegese e hermenêutica, né? A unidade e a diversidade da Bíblia, o uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, como interpretar e aplicar a lei do Antigo Testamento, como interpretar parábolas, isso aqui é interessante, hein? Como interpretar as figuras de linguagem da Bíblia e desfrutar delas, desfrutar delas. Inclusive, os profetas usam a figura de linguagem o tempo todo. Poesia, tá? Fala dos animais, para trazer ilustrações da natureza o tempo todo. E características literárias da Bíblia, arqueologia e a Bíblia, há códigos ocultos na Bíblia, respostas aos desafios contemporâneos aos evangelhos, tá? E aqui ele vai terminar sobre as fotos, ilustrações, mapas e obras de arte. Como eu só mostrar aqui para vocês sobre essa edição. Essa edição você tem aqui, ó. Cadê? Essa obra. Cadê? Aqui, ó. 2019. Essa edição aqui é de 2019. Portanto, atual, né? Atual, contemporânea, tá certo? Então, vamos pegar aqui, queridos. Eu vou fazer dois vídeos dessa obra aqui. 2 vídeos, tá? Mostrar mais detalhes para vocês, para ficar mais fácil. Como meus reviews é bem detalhados. E eu só compro obra top, gente. Eu não compro obra, não jogo dinheiro fora, não. Até porque dinheiro não nasce em árvore, né? Não nasce em árvore. Não nasce em árvore. Vamos pegar aqui a primeira parte, mostrar para vocês algumas coisas.
interessantes, né? Vamos começar aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Você tem aqui, ó, parte 1. Você já tem, ó, fotos, ó. Já tem fotos, tá certo? A história de Deus e a sua história, parte 1. Aí ele começa, ó, a história grandiosa da Bíblia. Ele vai trazendo, tá? A Bíblia é um livro muito antigo, um dos livros mais antigos, tá, do mundo. Eu falo o Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento. O Novo também, né? Mas o Antigo é muito mais antigo. O Antigo Testamento é muito mais antigo. Então, a história grandiosa da Bíblia, ele vem trabalhando. E aqui, ó, ele vai dar um resumo, né? Como introdução, tá? Que a Bíblia fala sobre o estabelecimento do cenário, introdução das personagens, o problema, um conflito ameaça o bem-estar das personagens, a resolução, a solução do problema, o ápice da fase de resolução. O conflito mais intenso é seguido da solução do cerne do problema e o desfecho, a resolução é aplicada às personagens, tá? Aí ele continua trabalhando para você, tá? Te dando os detalhes. E a linguagem, gente, é muito fácil, acessível a qualquer pessoa, qualquer um. Não precisa ser teólogo, não. Tá? Ele vai trabalhando, criação, crise, tá? Aliança, tudo aquilo que a Bíblia aborda, tá? Os mandamentos, tá? Conquista, o reino, né? A coroa dividida, que fala sobre o reino, quando é dividido o reino, né? Tá lá em 2 Reis, 1 Reis 12, depois da morte de Salomão, o reino é dividido, vem o cativeiro, o caminho de volta, que é o retorno, Cristo, o ápice da história, a cristandade, consumação, tá? Ele trabalha essas questões. E no final, você vai ter, aqui tem nota de rodapé também, ó, tá? E no final você vai ter perguntas, perguntas, é como um enquete, né? Um quiz bíblico, ver se você de fato entendeu aquilo que você leu, estudou. Olha que maravilha, tá? Concluindo aqui, ele vai para outro assunto. Como a Bíblia está organizada. Então, primeiro te fala tudo isso, o Antigo Testamento, para depois entrar livro por livro, de Gênesis a Malaquias. Como a Bíblia está organizada. Ele vai trabalhar. Vocês conhecem os livros aqui, ó, do Antigo Testamento, tá? Ele pega aqui o Pentateuco, os históricos, os Salmos, os livros sapienciais, né? Os profetas maiores e menores. Aí está a divisão nossa, né? Protestante do Antigo Testamento. Os judeus é diferente. São os mesmos livros, mas eles organizam de forma diferente. Aqui você também tem o Novo Testamento, tá? A organização. Aí ele vai para a explicação. O Antigo Testamento vai explicar o Pentateuco, livros históricos, os Salmos, por aí vai. E o Novo Testamento ele vai fazer a mesma coisa, vai explicar os evangelhos e tal, enfim. Aqui você vai ter uma linha do tempo, né? Antes de Cristo e depois de Cristo, né? Antes de Cristo é o período do Antigo Testamento. Ali coloca as possíveis datas, porque nenhuma data é certa, tá? Vai falar dos patriarcas que eles viveram, em José, o Êxodo, o reino de Davi, o reino de Salomão, Israel, o reino do norte, e a cidade de Samaria são destruídos pelos assírios no ano 622. No ano 586 a.C., Judá, o reino do sul, e a cidade de Jerusalém são destruídos pelos babilônios. O povo vai para o exílio, tá? 538 a 545, o povo volta do exílio. Aí você tem a reconstrução de Jerusalém e do templo, tá? Do ano 6 ao ano 4, antes de Cristo, né? Você tem o nascimento de Jesus. E aí começa o período do Novo Testamento. Depois o princípio e o fim é outro tema,
que é o Apocalipse. Ele vai trabalhar aqui o Apocalipse. Tá? Então ele vai te dar, gente, como eu falei, é um manual. Tudo aquilo que você precisa saber, os detalhes, ele vai te dar aqui. Tá? Ele vai te dar aqui. Detalhes suntuosos, maravilhosos, as divisões dos livros, para você entender. Como, por exemplo, olha sobre o Apocalipse. Apocalipse e Gênesis tem um contraste entre ambos. Tá? Qual o contraste? Em Gênesis você tem um princípio. Olha aqui, ó. Em Gênesis você tem um princípio. Em Apocalipse você tem um fim. Em Gênesis, Deus criou o primeiro céu e a primeira terra, amaldiçoados posteriormente pelo pecado. Em Apocalipse, Deus cria um novo céu e a nova terra, em que não existirá mais pecado. Em Gênesis, isso aqui para você dar um estudo, tá? Você dá um estudo, é maravilhoso, gente. Olha o contraste entre Apocalipse e Gênesis. Entre o início e a consumação. E aqui você tem os capítulos, ó. Capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 1 ainda de Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Aí, ó, você tem os versículos de Gênesis para você acompanhar e contrastar. Ó, no versículo 2, do capítulo 1, as águas simbolizam a desordem do caos. Lá em Apocalipse não há mais mar, não há mais águas, não há mais oceanos. Tá? Do versículos 3 a 5 de Gênesis 1, Deus cria a luz e a separa das trevas. Em Apocalipse, no fim, não há mais noite, nem luz natural, porque o próprio Deus é a fonte de luz. Olha só. Do versículo 26 a 30, do capítulo 1, Deus concede ao ser humano domínio sobre a terra. No tempo do fim, ou no final, em Apocalipse, o povo de Deus reinará com ele para sempre. Em Gênesis capítulo 1, versículos 27 a 28, capítulo 2, versículo 7, depois 18 a 25, você tem a união de Adão e Eva, tá? E no fim, você lá em Apocalipse você tem o casamento do esposo e o cordeiro. O esposo, que é o cordeiro, né, que é Cristo Jesus, com a noiva, que é a igreja, tá? Que é a união do último Adão, que é Cristo, com a sua noiva, a igreja. Então veja o contraste. Aqui tem mais, ó. Olha só. O tempo todo, ó, todo o contraste entre Gênesis e Apocalipse. Olha que maravilha. Ele já te dá de mão beijada. Que você colocar no slide, fazer uma ilustração, quando você for dar uma aula, você fazer comparações, meu irmão, os alunos vão ficar maravilhados, né? Maravilhados. Tá? Aqui acabando essa parte introdutória, ele vai trabalhar o Antigo Testamento. Aqui você tem uma foto, né? Na foto você tem aqui já os que foram encontrados pela arqueologia, trazendo aí vários detalhes, né? Sobre o mundo que os personagens do Antigo Testamento viveram, tá? Aí ele começa trabalhando aqui o Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio. Ele vai trabalhar o Pentateuco aqui. Começa, ó, qual é o tema do Pentateuco? Ele vai trabalhar. E ele aqui vai defender a posição ortodoxa, que foi Moisés que escreveu, tá, gente? Caso alguém pergunte aí. Ó. Você tem a explicação, você tem uma foto, ó. Acabando aqui, uma rápida explicação sobre o Pentateuco. Ele vai começar, ó, todas as páginas, ele vai trabalhar. Ó. Gênesis é o livro em destaque, tá vendo? E assim sucessivamente. Ó, aqui você tem a foto do planeta Terra. Olha que maravilha, né? A foto, planeta. E aqui você tem Gênesis, criação, pecado e aliança, os principais temas. Aí ele vai começar a trabalhar o livro de Gênesis, e assim ele vai fazer com todos os livros. Qual é o contexto do Gênesis? Tá? Que é um livro muito debatido até hoje, né? Aí ele trabalha o contexto. Quais são os temas centrais de Gênesis? Centrais, tem vários temas, mas quais são os temas centrais, os principais? Ele trabalha aqui. Aqui você tem uma imagem, uma foto de Adão, ó, a representação de Michelangelo de quando Deus criou Adão. Criação de Adão,
que está ali na Capela Sistina, né, do Vaticano. Olha que maravilha. Tá? Depois ele vai te dar todo o sumário de Gênesis. Todo o sumário de Gênesis ele vai te dar. Tá? Você entender melhor a criação do mundo, o paraíso perdido, o pecado, morte, separação de Deus. Tá? Para entender a história da salvação, você tem que entender Gênesis. Para entender a história da salvação, você tem que entender Gênesis. Então, alguém que não conhece nada de teologia, não sabe de nada assim, esse livro, esse manual já vai te ensinar. Tá? Claro que nós que já conhecemos os termos teológicos, é melhor ainda, né? É melhor ainda. Olha só. Depois ele vai falar aqui, ó, quais são os aspectos interessantes e singulares de Gênesis. Quais são os aspectos interessantes e singulares de Gênesis? Tá aqui os pontos. Ele vai trabalhar. Ó, Gênesis responde à grande pergunta sobre a vida. Por que eu estou aqui? Quem me trouxe à existência? A vida se resume a quê? O ser humano foi criado para adorar a Deus. O ser humano foi criado para a glória de Deus. Gênesis responde essas perguntas, né, que os filósofos tentam responder. Ó, Gênesis conta a história da criação. Ó, Gênesis, Deus cria o homem e a mulher institui o casamento, que é a família. Mostrando que a família não foi algo que foi produzido ao longo de milhares de anos. Não. Deus instituiu a família, Deus cria o casamento. Para o homem viver em família, com a sua esposa, tá? Ter os seus filhos, criá-los e assim sucessivamente. Foi Deus que criou. E se você mexe nisso, se você muda nisso, ou se você muda isso, você tem problemas. Nós temos problemas hoje seríssimos porque estão tentando criar outros tipos de família. Gente, isso não vai dar certo. Mexer naquilo que Deus criou, mexer naquilo que Deus formou, mexer naquilo que Deus estabeleceu, é problema. É problema. Tá? Ó, depois, uma serpente fala com Eva e convence o casal a desobedecer a Deus. Esses são os aspectos interessantes e singulares, né? Aí vai trabalhando a questão, Abraão, enfim. Qual é a mensagem de Gênesis? Qual é a mensagem de Gênesis? Aí ele vai trabalhar a questão, criação do mundo, das pessoas e do jardim. Tá? Enfim, ele vai trabalhando. Aqui você tem uma foto, Caim e Abel, né? Aí você tem aqui o Caim matando o seu irmão Abel, o primeiro homicídio. É bem detalhado, gente, ó. E aqui embaixo você sempre tem, ó. Tá vendo essa cruzinha aqui, ó? Esqueci de mostrar para vocês, né? Mas é bem que eu vi aqui. Olha que interessante, vou voltar aqui, ó. Ó, quando aparece aqui embaixo essa cruzinha, são pontos específicos, né, importantes, como por exemplo, em Gênesis capítulo 1, ó, Deus fala e o mundo obedece. Opa! Isso aqui dá uma mensagem maravilhosa. Assumindo forma e função. Deus fala e acontece. Deus falou, está falado, né? A palavra de Deus permanecerá o tema principal de toda a Bíblia. Destaque. Aqui você vai lendo, vai estudando, você tem aqui, ó, outra cruzinha aqui, ó, que é a palavra hebraica Adão. Isso aqui é interessante, tá? Que é o nome próprio do primeiro homem criado. É também o termo hebraico para designar pessoas. Então, Adão não é só um nome próprio, mas Adão também serve para designar o ser humano, ou seres humanos criados, porque Adão significa vermelho, barro, e também humanidade. É tanto um nome próprio como um coletivo que fala da humanidade, tá? Aqui, ó, para designar pessoas e a humanidade em geral. Olha aqui, ó, que interessante. Aí você continua aqui, ó, outra palavra de destaque, né? Que é a palavra hebraica Adão, também está diretamente relacionada ao vocábulo hebraico para pó ou terra, que ele veio do barro, né? Observe que Adão foi tirado da terra, lavrou a terra e depois foi sepultado aonde?
na terra, para onde todo ser humano volta após a morte? Para o barro. Você vê que o corpo se decompõe todo. Fica só os ossos. Aí entra aquela máxima, né? O pó volte ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Olha que maravilha. Aí você vai vendo aqui, ó, vai trabalhando. Ele vai, olha, gente, que manual, que coisa, que extraordinário. Eu tô maravilhado, tá? Aí ele vai trabalhando. Aqui você tem uma arqueologia, tá? Uma tabuinha cuneiforme. Você vai ter várias imagens dessas assim, ó, tá? Que é uma tabuinha cuneiforme contendo o relato do dilúvio da epopeia de Gilgamesh, que é o... Alguns falam Gilgamesh, outros falam Gilgamesh, né? É a mesma coisa. Aqui é o conto babilônico, o mito babilônico da criação. Tá? Não vou ficar aqui dando detalhes, porque é um review. Mas pesquise aí. O mito babilônico da criação, a epopeia de Gilgamesh. Muito bom, muito bom. Aqui você tem outros pontos, ele vai falar das línguas, tá? Enfim, gente. Aqui o John Alton, esse camarada é um dos maiores especialistas em Antigo Testamento, tá? Eu tenho um livro dele aqui, fiz o review dele, né? O livro dele, que é um livro maravilhoso. Tem outros milhares de livros, né? Comentários dele também, que ainda não foram traduzidos. Aqui ele vai falar, ó, outros relatos de dilúvio no Antigo Oriente Médio, tá? Que só validam que de fato essa catástrofe aconteceu, o dilúvio, que ele vai trabalhar essa questão, tá? Sempre no decorrer dos livros você vai ter esses relatos históricos, esses relatos culturais e por aí vai, sempre citado por um erudito na área, como o John Alton, né? Então, gente, aqui você tem aqui, ó, uma foto, né? Que é um ziggurat Hajar Kuf, parcialmente restaurado. Vários templos em formato de torres, como esse, foram construídos por toda a Mesopotâmia. A Mesopotâmia, a palavra Mesopotâmia significa entre rios. Entre rios. Foi aqui que o mundo começou e foi aqui que surgiram as grandes civilizações. Babilônia, os cananeus, os acadianos, os sumérios, os egípcios. Foi aqui que surgiu, tá? Toda a Mesopotâmia como locais de adoração. A Torre de Babel, provavelmente, foi precursora dos zigurates. Era mais ou menos assim, ó, a Torre de Babel. Ou era assim, né? Aqui você tem o Negueb, né? Olha, o Negueb, uma das regiões em que Abraão viveu e peregrinou, tá? Aqui você tem um mapa que vai mostrar para você. Deixa eu só voltar aqui. Pronto, voltou aqui. Aqui é um mapa, gente, mostrando. Que é um mapa mostrando as peregrinações de Abraão, de onde ele saiu e para onde ele foi. Ele saiu de Ur dos Caldeus, tá aqui, ó, e você vai acompanhando, ó, toda a trajetória dele, ó. Maravilha, né? Ó, aqui é um outro termo, né? Que eles vai trabalhar aqui, que não tem o nome do camarada, mas ó, alianças na Bíblia. As alianças. Que é importante também você conhecer para entender a Bíblia, né? Entender o contexto da salvação, sobre as alianças. Aqui você tem mais foto, aqui é o Ribeiro de Jaboque, onde Jacó lutou com o anjo, né? Aqui você tem outra foto, que é um sacrifício de Isaac, por Rembrandt, grande pintor. Aqui você tem Abraão, aqui você tem Isaac, e aqui você tem um anjo bradando. Enfim, gente, que é o livro de Gênesis, bem detalhado, né? Depois aqui você tem, ó, o mapa, vendido à escravidão, José é levado ao Egito, tá?
você tem a peregrinação de José no mapa, tá? O mapa. Depois ele vai te dar aqui, ó, como aplicar a Gênesis à nossa vida hoje, tá? Vai contextualizar. E aqui você tem, ó, a foto que é maravilhosa. Aqui você tem a mulher de Potifar, aqui você tem José, né? José foge da mulher de Potifar, que é uma foto do pintor Rafael. Acabando aqui Gênesis. Você tem um livro de quem? Destaque agora? Livro de Êxodo. E aqui você tem outra foto. Essa foto aqui, ó. Para esquecer, rapaz. Tá lá no Egito, né? Foi um faraó, um grande faraó. Essa foto aqui, essa imagem, né? Essa construção tem mais de 5.000 anos, 4, 5.000 anos, gente. E até hoje está de pé. Claro, tá toda arrebentada, mas tá sem o nariz. Enfim, mas tá aqui, ó. O Egito hoje não é nem a sombra do que foi, né? Nem a sombra. Tá? As principais potências mundiais, império que durou aí 5.000 anos, gente. 5.000 anos, imagina. Aí o livro de Êxodo mostra aqui os faraós, né? Essa imagem aqui dos faraós, tá? E o Êxodo, qual é o tema do Êxodo? Libertação e presença de Deus. Ele começa sempre com uma introdução, tá? Aqui você tem a foto, ó, uma imagem, na verdade, né? Que é uma pintura de um túmulo do Egito, tá? Eles não escreviam como nós escrevemos hoje. Então eles pintavam nas paredes, nas rochas, a sua vida diária, cotidiana, o trabalho, agricultura, plantação, adoração aos deuses. Bom, você tem aí a escrita cuneiforme que surgiram aí com os babilônicos. Enfim, olha aqui, ó, a vida diária, tá? Aí depois ele vai trabalhar o contexto do livro de Êxodo, a mesma coisa lá que Gênesis, tá? Os temas principais, as características, a datação do Êxodo, que é um problema seríssimo, né, para os estudiosos, que é o Peter Enns. Quem era o faraó do Êxodo? Tá? Não era Ramsés o Grande, né? Não era ele. Considerado aí o maior faraó de todos os tempos. Não era ele. Tá? Uns filmes de Hollywood mostram que era ele, mas não era ele. Esquece Hollywood. Então a datação do livro de Êxodo. E assim, gente, ele vai trabalhando os principais temas. Olha que foto maravilhosa aqui. Né? Olha aqui. De um faraó. Essa barba aqui, ó, que o faraó usava, era postiça. É por isso que José, tá? Eu já vi, eu sou pentecostal, tá, gente? Mas já vi pastores pregando que não pode fazer a barba, ou melhor, que é para fazer a barba, né? Não pode usar barba porque José, ele fez a barba para se apresentar a Faraó. Meu Deus do céu. Nós entendemos, né? O pastor não tinha conhecimento. Mas quando você vai para o contexto histórico e cultural, por que José fez a barba? Simples. Porque a barba para os egípcios, tá, representava autoridade. Eles não usavam barba, tá? Quando o faraó ele colocava aquela barba postiça, que é aqui, ó, isso aqui, ó, é uma postiça, tá? Os faraós usavam. Isso aqui representava, como o faraó também era um deus, tá? Era representante de uma divindade, representava a sua autoridade, soberania. Se José chegasse próximo de Faraó com a barba, é como se ele estivesse competindo, disputando a autoridade com Faraó, com o rei. É por isso que ele fez a barba, gente. Então a resposta está no contexto histórico e cultural. Por isso que essas obras te ajudam para você não falar besteira, né? É claro que nossos pastores não tinham esse conhecimento, então a gente tem que relevar, né, gente? Mas hoje é inadmissível. Eu vi pastor pregando isso. Não pode fazer a barba. Tem que fazer a barba, que se não fazer a barba. José fez a barba para se apresentar a Faraó e não sei o que. Meu Deus do céu. Tem que ouvir isso, né? Infelizmente. Mas você tem que relevar porque o cara não tem conhecimento, né? Homens de Deus, pastores santos, consagrados, mas não tinha conhecimento. Tá? Infelizmente. Infelizmente.
tá bom? Então, olha, quais são os aspectos interessantes em singular no livro de Êxodo, e por aí vai, gente, ó. Qual é a mensagem do livro de Êxodo? Que você tem uma estátua de um capataz egípcio com chicotes nas mãos, né? E não trabalhasse era chicote, né? Os escravos. Aqui você tem mais uma foto que mostra que a mãe de Moisés, né, o esconde entre os juncos as margens do rio Nilo. A mostra acima é uma pintura de uma parede de um túmulo de um egípcio caçando aves entre os juncos ao longo do Nilo, tá? Olha só, olha que foto maravilhosa, gente. Tudo coloridinha, bonitinha, tá? Olha que top. Eu vou parar por aqui. Eu vou fazer o segundo ou quem sabe o terceiro vídeo, tá? Se vocês gostarem aí, eu vou fazer mais 2 vídeos mostrando o Novo Testamento e outras partes, tá certo? Vou parar por aqui, senão vai ficar muito longo e vocês vão ficar cansados, irão ficar cansados. Então, o Manual Bíblico Ilustrado Vida para mim, é o melhor. Tem outros ótimos, né? Como o Manual Bíblico Halley, o Manual Bíblico SBB, que são ótimos. Mas eu, particularmente, gosto mais desse. Uma coisa pessoal, tá bom? E se vocês gostaram desse vídeo, desse review, deixa aqui os seus comentários, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz a todos mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até os próximos reviews, querendo Deus.